Que a graça e paz do nosso Senhor Jesus seja sobre nós. 1 Samuel capítulo 1, versículo 19. Eles se levantaram de madrugada e adoraram diante do Senhor. Depois voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Ana ficou grávida e, passado o devido tempo, teve um filho, a quem deu o nome de Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Eucana, seu marido, foi com toda a sua casa para oferecer ao Senhor o sacrifício anual e para cumprir o seu voto. Ana, porém, não foi. Ela disse a seu marido: quando o menino for desmamado, eu o levarei para ser apresentado ao Senhor e para lá ficar para sempre. Eucana, seu marido, respondeu: faça o que achar melhor. Fique aqui até desmamá-lo, e que o Senhor confirme a promessa que você fez. Assim Ana ficou em casa e amamentou o filho até que o desmamou. Depois de o ter desmamado, ela o levou consigo, com um novilho de 3 anos, uma medida de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor, em Siló. O menino ainda era muito pequeno. Depois de terem sacrificado o novilho, levaram o menino a Eli. E Ana disse: ah, meu Senhor, tão certo como você vive, eu sou aquela mulher que esteve aqui ao seu lado, orando ao Senhor. Era por este menino que eu orava, e o Senhor Deus me concedeu o pedido que eu fiz. Por isso também o entrego ao Senhor. Por todos os dias que viver, será dedicado ao Senhor. E ali eles adoraram o Senhor. Essa segunda parte do primeiro capítulo de Samuel, ela começa e termina com adoração. O texto, no versículo 19, diz que eles se levantaram de madrugada e foram adorar. É interessante porque Ana não tinha recebido ainda a promessa. Ela ainda não estava grávida, mas ela adorava o Senhor. Irmãos, algo acontece no nosso coração quando a gente começa a adorar, amar a Deus por quem Ele é. Adorá-lo pela simples razão de estar na presença dEle. Quando a gente ama mais quem Deus é do que o que Deus faz. Quando a gente ama mais a presença de Deus do que os milagres de Deus. Nosso coração jamais vai se apartar do Senhor. Quando a gente o busca pela sua face, pela sua glória. Os homens de Deus, na palavra, que foram realmente aqueles que conheceram a Deus, andaram com Deus e perseveraram no caminho do Senhor, eles fizeram isso porque eles conheceram o Senhor. A Bíblia diz que Moisés conheceu os caminhos do Senhor. Israel conheceu os feitos, as obras. E por isso, grande parte do povo de Israel, mesmo vendo os milagres, ia se apartando no meio do caminho, ia murmurando, porque o coração deles não estava em quem Deus é. Então começa o versículo 19 dizendo que eles adoraram diante do Senhor e voltaram para casa. E chegando em casa, a Bíblia diz que Ana e o seu marido Eucana tiveram relações e Ana ficou grávida. E é muito interessante porque o versículo 19 diz: o Senhor se lembrou dela. Toda gravidez é um milagre, porque a vida é um milagre. Mas algumas vezes na Bíblia a gente vai ver que Deus, além do milagre que já é de toda vida humana que nasce, Deus trouxe à luz homens muito especificamente chamados por Deus num quadro de uma família com esterilidade, mostrando que para Deus nada é impossível. Deus não apenas faz os milagres do nascimento que a gente vivencia de maneira mais natural, mais comum, mas Deus faz milagres extraordinários. Ela não podia ter filhos. E aqui diz que o Senhor se lembrou dela. Não foi acidental, foi a graça de Deus, o poder de Deus, foi a resposta de Deus à oração. Porque isso fica muito claro no texto. No versículo 20 diz que ela ficou grávida e o nome que ela deu ao seu filho, Samuel, reconhecendo que foi resposta a uma oração. Amado, a oração é a nossa intimidade com Deus que traz as respostas do céu, que gera as promessas de Deus. A vida de oração, nós precisamos desenvolver
uma vida, um espírito de oração, não apenas momentos de oração. Nós devemos estar, na verdade, conectados ao Senhor 24 horas por dia, e o que a Bíblia chama de orar sem cessar. É quando o nosso coração está em espírito de oração, mesmo trabalhando, estudando, fazendo caminhada, mas nós estamos em espírito de oração, ou seja, qualquer pensamento que tentar interferir na nossa relação com Deus, nós rejeitamos, nós percebemos. Isso é espírito de oração. Ana então diz: este filho não é um filho comum, o Senhor me deu em resposta à oração. E o que ela faz, irmãos? No versículo 21 diz que o seu marido, com a sua família, foi sacrificar o Senhor em Siló, que era o local onde o tabernáculo ficava. Mas no versículo 22 diz que Ana não foi, porque ela estava preparando o menino para ser entregue de uma vez por todas na casa de Deus. Ela disse: quando o menino for desmamado, eu vou levar, eu vou apresentá-lo ao Senhor, e lá ele vai ficar para sempre. Que coisa maravilhosa, irmãos, quando a gente decide fazer uma consagração a Deus para sempre. Não é apenas por um período, não é em troca de alguma bênção. Ela diz o seguinte: o Senhor me deu, e Ele me deu em resposta a um clamor, e o meu propósito, o que eu fiz de voto, eu vou cumprir. Você imagina uma mulher estéril que ansiava tanto por um filho, e de repente ela faz um propósito, Deus dá o filho, mas imagina quando ela vê o filho, o amor que ela deve ter tido, a alegria que um bebê traz para uma família. Irmãos, não pense você que foi simples assim. Ao mesmo tempo que ela estava ali amamentando Samuel, eu penso que ela estava fortalecendo aquele voto dela. E por que ela devolveu Samuel? Porque ela amava mais a Deus do que a promessa de Deus. Porque ela amou mais o coração de Deus, a vontade de Deus, do que o seu sonho pessoal, do que sua vontade. Isso é algo sobrenatural. Quando a gente tem uma vida de oração que nos leva a adorar, que nos leva a honrar os nossos votos diante do Senhor e amar mais a presença de Deus do que as respostas de Deus, irmãos, nós nunca mais seremos os mesmos. Por isso ela devolve ali Samuel e ela diz: para sempre ele ficará lá. E a palavra de Deus diz que ela queria confirmar isso diante do Senhor. No versículo de número 24, depois de ter desmamado, ela o levou consigo com um novilho de 3 anos. Ela levou ainda ali sacrifício de adoração ao Senhor e apresentou a casa do Senhor. O menino era muito pequeno. Depois que eles sacrificaram, levaram o menino a Eli, e Ana disse: ah, meu Senhor, tão certo como você vive, eu sou aquela mulher que esteve aqui orando ao Senhor. Era por este menino que eu orava. Irmãos, sobretudo Ana era uma mulher de oração. E ela vai lá dar o testemunho para aquele sacerdote. Um homem que estava sem discernimento espiritual, que não amava a glória de Deus. Ele estava ali por uma questão de... Ele era filho de sacerdotes, então ele era de uma linhagem sacerdotal. Mas um homem que estava no lugar onde o tabernáculo estava, onde as pessoas iam orar, mas o coração dele estava tão distante de Deus. E aquela mulher dá um testemunho para ele: eu sou aquela mulher que estava aqui orando, por esse menino eu orava, testemunho de oração. E mais tremendo ainda, ela diz: essa resposta de oração, eu estou aqui trazendo de volta. Versículo 28, eu o entrego ao Senhor, por todos os dias em que viver, será dedicado ao Senhor. Assim como Eli, que tinha filhos, mas não dedicava ao Senhor, Ana, pelo contrário, ela teve um filho apenas, e ela disse: eu quero que ele seja consagrado para Deus, eu quero que ele seja um homem de Deus, eu quero que Deus seja glorificado neste lugar. Certamente o que moveu Ana ao desespero de querer ter um filho foi para que este filho fosse usado por Deus para marcar aquela geração, para marcar o seu povo, para abençoar a história da nação, para abençoar nós, que sabemos que Samuel foi um homem que Deus usou para marcar uma transição de uma geração apóstata para uma geração que restaurou a glória de Deus no meio do povo. Irmãos, isso é maravilhoso demais. Tudo começou por oração, e uma oração que levou essa mulher a conhecer o coração de Deus, a amar a glória de Deus e a adorar ao Senhor por quem Ele é. E assim conclui o capítulo 1. E ali eles adoraram o Senhor.
Ela não entregou Samuel ali e ficou lamentando e murmurando e disse: será que Deus não poderia... Sabe, irmãos, às vezes a gente quer negociar com Deus. Isso mostra o nosso coração, mostra a nossa carne, mostra a nossa dureza, mostra o quanto nós estamos distantes realmente do coração de Deus. Peça ao Senhor, assim como eu preciso pedir, um coração como dessa mulher, um coração de oração, que quer a glória de Deus acima de tudo, que ama a presença de Deus, que adora o Senhor, mesmo antes de ver a resposta, e que quando Deus responde às nossas orações, nós possamos nos tornar mais ainda gratos, fiéis, obedientes, e não deixar que nem as respostas de oração nos tornem apegados a elas e distantes do coração de Deus. Desobedientes muitas vezes. Quantas pessoas que foram abençoadas e depois de serem abençoadas, elas simplesmente abandonaram o caminho do Senhor ou se tornaram indiferentes ao Senhor. Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer. A palavra do Senhor é viva, eficaz, poderosa. Nós não queremos apenas guardá-la na nossa mente. Pai, nós queremos que esta palavra esteja aquecendo o nosso coração, esteja, ó Deus, renovando a nossa vida de oração, a nossa fé e sobretudo o amor pela tua glória. Pai, nós queremos amar a glória do Senhor entre nós. Nós queremos amar a tua glória na nossa vida pessoal, em nosso altar particular. Senhor, em nome de Jesus, desperta-nos individualmente, para que os nossos encontros coletivos também haja despertamento, ó Deus, congregacional. Nós oramos ao Senhor, clamamos ao Senhor, que nós não nos tornemos como Eli, um sacerdote estéril espiritualmente, ó Deus, um sacerdote que se acomodou numa posição. Nós queremos buscar a tua glória, conhecê-lo mais e mais, fazer a tua vontade e gerar filhos e filhas espiritualmente para a glória do Senhor, para que o teu nome seja glorificado. Assim nós oramos, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus.